pandemia, a procura por espaços externos, a busca pelas piscinas, áreas de lazer, que às vezes estavam ainda em sonho, elas estão saindo do papel, né? Então, a gente sabe que a gente precisa ter muito cuidado na hora de especificar um piso de área externa. Então, dá uma dica, o que é importante com relação à segurança, com relação à durabilidade, me fala tudo o que é importante. A gente tem a norma técnica brasileira, né, que ela leva em consideração testes que são feitos para você poder saber a respeito de resistência, coeficiente de atrito, absorção de água. Então a gente normalmente tem, quando vai fazer uma especificação, a gente tem que levar em consideração esses itens para fazer especificar o produto correto para a área correta. Por exemplo, uma área externa descoberta, a solicitação de norma técnica é que eu tenho um produto que ele tenha 0,6% de coeficiente de atrito molhado. Então, quando eu for fazer essa especificação, eu tenho que escolher um produto que tenha esse número, né? Quando você vai numa loja, olhar revestimento, às vezes você tem um produto com uma carinha de uma pedra, mas você não sabe que aquele produto ele é ou não adequado para aquela área, porque às vezes ele tem cara de pedra, mas o coeficiente de atrito dele pode ser 0,4. Mas é importante você saber exatamente no laudo técnico do produto se ele tem esse coeficiente de atrito ou não. Outro item também que a gente considera muito importante, que é a parte de absorção de água também e manutenção, que é uma das coisas que os clientes se preocupam muito. O porcelanato, como por exemplo, ele tem 0,5% de absorção e a limpabilidade dele é 5, quando você for fazer uma área externa, para você limpar é muito mais fácil, pelo fato dele ser um produto de baixa absorção. Outra coisa também que a gente tem como norma técnica, que eu vejo às vezes o pessoal fazer especificação e dentro de piscina também, que é um erro, é a utilização de monoporosas. As monoporosas são cerâmicas que elas são à base de argila e elas têm 10% de absorção. Eu vejo o pessoal colocar muito isso em muro de áreas externas, são aqueles azulejinhos coloridinhos, né, que tem vários desenhinhos e tal, e a base de trás dele é uma base meio clarinha. Esse produto, pelo fato dele ser um produto de alta absorção e você ter lá sol, chuva que vai batendo naquela parede, ele com o tempo ele vai dilatando e contraindo. E isso pode acontecer um gretamento, né? Ele pode apresentar pequenas fissuras. Então a norma técnica, já há alguns anos atrás, informa que produtos de monoporosa não posso utilizar em áreas externas descobertas. Então tem algumas coisas que são bem técnicas na hora de você fazer a escolha de um produto que é importante você ter um profissional. Tem que ter, porque... E a gente tem que se preocupar, assim, são dois lados, né? Se a gente quer um piso antiderrapante, por outro lado, ele acaba sendo mais abrasivo. E quanto mais abrasivo, também a gente sabe que para manutenção... A gente tem vários problemas, às vezes, assim, de clientes que querem trocar pedra São Tomé, por exemplo, que é super abrasiva, fica com aquela mancha. Então a gente tem que ter sempre tomar esse cuidado para conseguir juntar os dois lados, né? Dele ser um piso com segurança, mas ainda ter essa parte toda da manutenção. A gente, por exemplo, utiliza muito hoje em dia, uma das coisas que eu acho muito interessante são os revestimentos que fazem reprodução de madeira, né? A gente utiliza muito porcelanato externo hoje em dia, porque na realidade a manutenção é baixíssima, né? Os decks de madeira... Pra mim não existe mais fazer deck. Deck é o prego que vai soltando e vai ficando empenado e tem que ficar sempre invernizando. Não existe, é uma situação... Além que tem uma informação muito interessante, que os decks de madeira tradicional, eles ficam muito quentes, eles vão em torno de 53 graus Celsius. O porcelanato ele vai ficar em torno de uns 45, ele fica um pouquinho mais quente. Essa é uma... Mas assim, é fantástico para você tem que falar usar. Mesmo com relação aos clientes sempre estão preocupados, assim, eu tenho vários clientes que têm pedra São Tomé e ficam, mas a pedra São Tomé a gente sabe que ela não esquenta, aí você tem que ter um respaldo técnico para passar para o cliente todas essas informações, né, porque ele, mal ou bem, ele é satisfeito, às vezes, com o que ele tem. Eles querem mudar por causa da parte estética, né? Mas eles aprenderam que o certo é ter uma pedra São Tomé na área de piscina, por exemplo. Tem uns mitos, né, na realidade, que as pessoas acabam repetindo, né, com o tempo, porque sempre foi assim, ou usei, não há pedra e tal. O porcelanato, ele, hoje em dia, as reproduções que são feitas
ao menos pelo que a gente conhece lá na loja, né, o número de desenhos que são criados e tal, são muito grandes. A gente tem reproduções de concreto, de mármores, de pedras naturais, de madeiras, e as reproduções são belíssimas. São belíssimas, são incríveis, de mármore, assim, aquele ouro bianco. Ainda tô para usar um projeto com aquele ouro bianco, com aqueles veios, aquela pedra maravilhosa. Qual o tamanho de 1,20 por 1,20 o tamanho dela? Tem 1,20 por 2,60 agora, Nossa. né? Na realidade, a tendência das lastras entrou muito forte no mercado. A Europa já utiliza muito as peças de mega formatos, né? A Portobello, ela foi uma das únicas empresas que investiu na produção de lastras, então a gente tem uma fábrica agora que eles montaram, né, e prepararam para a produção desses mega formatos. Se eu não me engano, acho que o maior formato que eles estão produzindo é com 3,20, né, se eu não me engano, de comprimento. Então a tendência é a gente praticamente produzir esses formatos e vocês recortarem e tornarem um ambiente praticamente personalizado. Eu posso pegar uma peça desse tamanho e cortar ela. Aquele ambiente monocromático, eu estou muito nessa fase do monocromático. Já foi tempo que eu queria destacar alguma coisa. Tudo sóbrio, atemporal, isso aí. Você não cansa aquela... assim. A parte de design da Portobello, pelo que eu tenho de muito tempo de experiência, eu sei que os lançamentos que são feitos, né, a gente tem clientes, por exemplo, que fizeram obra 10 anos atrás e os ambientes continuam atuais. E tem pra tudo, né? Porque, por exemplo, é lógico, eu sou super fã de papel de parede, mas tem situações que a gente não consegue usar um papel de parede, porque às vezes até uma parede, eu tenho um caso que tem uma parede que tem sempre uma infiltração. Já é certo, não adianta, não tem o que resolver. Então eu já sei que eu não vou poder colocar um papel de parede. Hoje eu vejo que tem assim, revestimentos que tem uma leitura de um papel de parede que você coloca até no home e fica super chique. E é resistente, né? A gente usa hoje porcelanato, né? Vocês já devem ter visto, né? Na parte de painel de televisão, né? Você subir um porcelanato marmorizado, ou na área da mesa da sala de jantar, utilizar na parede também. A gente tem reproduções hoje que a gente tem um produto lá na loja que reproduz papel de parede que é idêntico. E ele inclusive pode ir no piso. Então assim, você consegue fazer essa leitura do piso virando para a parede, que também é bem bacana. A gente hoje, com a tecnologia do HD 3D, né, que são as reproduções fidedignas de produtos naturais, do que você quiser fazer, né? Eles substituem peças que antigamente, a madeira, por exemplo, que a gente tem a exploração de florestas, que é uma das coisas que a gente tenta, hoje em dia, é importante a gente preservar. O porcelanato, ele é um produto que eu consigo aplicar e ele fica para sempre ali, e é lavável e não vai acontecer nenhum problema, e eu ainda salvo algumas árvores nesse sentido. Né? E além do porcelanato, como ele é à base de rocha, ele é um produto que se você quiser moer e deixar ele na natureza, ele fica na natureza. É diferente dos produtos que também reproduzem madeira e são à base de plástico, entendeu? Então o porcelanato, em todos os sentidos, ele acaba sendo um produto hoje que realmente ele se estabeleceu, ele veio para ficar, e a tendência dele é cada vez substituir mais outros elementos que destroem a natureza. Por isso a entrada das lastras e as peças grandes que vão agora substituir boa parte das bancadas gigantes que a gente faz de cozinha, de gourmets. Alguns clientes já estão executando essas bancadas e estão super satisfeitos. A gente tem agora um produto que é uma lastra que ela emenda o veio do mármore, então é um produto belíssimo. Então a gente vai ver como é que desde que trabalho com porcelanato, eu vejo ele cada vez se desenvolvendo mais e cada vez vindo coisas novas, e a Portobello, como uma empresa que ela está na frente e sempre se destacando como a primeira empresa de cerâmica no Brasil. Então eu fico muito feliz de poder participar e estar presente nessa história, né? Então, Dani, eu ficaria, já vi que a gente tem assunto aqui, a gente ficaria aqui falando sobre 1000 coisas, mas vamos parar por aqui. Eu adorei estar aqui com você. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar no privado, ou vou deixar o arroba da Dani também para tirar alguma dúvida com ela. E é isso aí, na próxima semana a gente vai estar falando sobre papel de parede, vamos estar falando também sobre cortinas e persianas. E eu espero vocês, acompanhem, porque vem muita coisa legal por aí. Porque quem casa quer casa. Até a próxima, pessoal. Tchau.